já ouviu aquela frase de brasileiro sendo brasileiro, né? Hoje eu quero te mostrar algumas frases de brasileiros sendo brasileiros querendo falar inglês. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar alguns erros muito comuns em brasileiros que estão tentando falar inglês. Hello guys, welcome to the House Channel. Meu nome é Gabriela Bezutti e hoje eu trouxe aqui pra vocês os maiores erros que os brasileiros cometem na hora de querer falar inglês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar aqui embaixo seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Bom, já temos aí uma série de vídeos falando sobre alguns errinhos que os brasileiros cometem, mas hoje eu separei aqui algumas expressões, algumas frases, enfim, que a gente sempre dá aquele deslize na hora de falar o inglês, né? Tá aprendendo, tá querendo colocar ele pra fora, já tá no negócio meio que praticando ali e acaba errando numa coisinha boba, né? Num detalhezinho, uma coisinha ou outra, mas isso é muito importante que você tome cuidado para não errar mais, principalmente na hora de conversar com nativos. O primeiro erro que eu quero falar para você é sobre o uso dessa palavra aqui. Sim, erramos. Sobre o advice. E atente-se, isso aqui é um advice para você. Por quê, gente? Porque tem muita gente que usa o seguinte: vai falar, vai agradecer sobre alguns conselhos, né? Imagina que alguém está te dando conselhos e aí você fala assim para a pessoa: oh, thank you so much for your advices. E não, gente, não coloque esse yes, esquece esse yes. Advice não tem plural, tá? Muito importante. Então anota isso, não deixe isso nunca mais sair da sua cabeça, pelo amor de Deus, porque é só o advice. Gabi, mas eu quero falar de vários conselhos que a pessoa me deu. É só advice, só um único. Vai servir pro plural também. I understand almost all of what you say. Outro erro muito comum, e isso, gente, é muito natural que aconteça, é que a gente faça traduções não literais, mas muito próximas do que a gente tem o hábito de dizer em português, tá? Que é, por exemplo, até coloquei aqui, alguém falar, por exemplo, assim, ó: This is awesome. I understand almost all of what you say. Eu entendi, isso é ótimo, eu entendi quase tudo que você me falou. I understand almost all of what you say, tá? Isso é que assim, gente, se você estiver falando como um nativo, ele vai entender o que você quer dizer, tá? Mas não é a maneira mais correta de falar, de expressar o que você quer falar, porque isso é literalmente uma tradução do português. Então, ao invés de você utilizar o almost all, você vai usar o everything. Então vai ficar almost everything you said, tá? Então toma cuidado porque não é o almost all of, almost everything, tá? Então é só um cuidado aí que você precisa ter na hora de pronunciar umas coisinhas aí que é bom você ir anotando, tá? Outro erro que é muito comum, acontece muito em e-mails. Vou até pegar aqui pra vocês porque eu anotei, então é muito importante que eu leia isso daqui. Vamos lá, imagine que você está mandando um e-mail agradecendo uma pessoa pelo tempo dela, pelo vídeo que ela fez pra você, por tudo, enfim. E aí você tá lá: oh, thank you so much for helping us with your videos, thank you for this, thank you for that. E aí beleza, tá agradecendo um monte de coisa e lá no final a pessoa coloca o seguinte: and thanks to wasting your time with us. Gente, então só para traduzir aqui para vocês, né? Thank you so much for helping us with your videos. Então, muito obrigado por ajudar a gente com os seus vídeos. Thank you for this, thank you for that. Então, obrigado por isso, obrigado por aquilo. And thanks to waste your time with us. Gente, tem um detalhe muito importante aqui, tá? Waste, quando a gente fala waste time, é perder tempo, né? E quando falamos sobre waste, é perder tempo de uma maneira relativamente negativa, tá? Por quê? Quando a gente grava um vídeo, quando a gente está doando o nosso tempo para alguém, nós não estamos wasting time, não estamos perdendo tempo. Então seria waste time, poderia estar jogando videogame, jogando meu tempo fora, mas não, estou aqui. Quando você quer agradecer a alguém por doar o tempo dele, por doar o tempo dela para você, vai ser o spend time.
thank you for spending your time on me, tá? Então, muito obrigada por doar o seu tempo para mim, por me ajudar com o seu tempo e assim por diante, tá? Então, cuidado aí com o uso do waste, tá? Waste é uma coisa um pouco mais negativa. Quando você quer agradecer, seria o spend. Um outro erro muito comum, gente, é com o uso da palavra meet, tá? O meet é conhecer. O que a gente, às vezes, tem o hábito de falar, né? Seria, por exemplo, I met some cities at my last travel. Ou I met your YouTube channel this week, tá? Então, eu conheci o seu canal essa semana, eu conheci algumas cidades na minha viagem e assim por diante. Gente, o met, na verdade, o meet, o verbo meet, ele meet people, ele não meet coisas, tá? Então, o meet é para pessoas. I meet someone, tá? Eu conheço alguém, eu conheço... Não sei, quem que eu posso falar? É difícil explicar, mas assim, conhecer, a gente sempre fala sobre o conhecer alguém, né? É sempre uma pessoa, tá? Nunca é coisa. Então, esquece, não é I meet your channel. Um outro ponto também que algumas pessoas acabam errando é com o uso do to, T-O-O, e o so, né? Então, às vezes fica ali o too much e o so much. Too much, so much. Qual que é a diferença de um pro outro, né? Por exemplo, you help me too much. O que tá certo e o que tá errado aqui nessas duas colocações? O so much, ele vai dar ênfase, intensidade para aquilo que você está querendo dizer. Então, por exemplo, a gente não fala I love you too much, né? Falamos I love you so much. Então, o so much seria uma coisa muito forte, muito grande, numa proporção maior. E o too much vai ser uma coisa meio excessiva. Mas é um excessivo meio que negativo. Por quê? Como a gente normalmente utiliza o to? Em casos, por exemplo, I ate too much and now I'm stuffed. Então, eu comi muito e agora eu estou estufado, eu estou cheia, estou farta, né? Então, quando eu falo I ate too much, eu comi muito, eu comi em excesso, né? Então, a gente não fala I ate so much. Então, vai ser I ate too much, tá? Então, só essa diferença aí no uso do so e do to. O so vai ser para dar ênfase e o to vai ser uma coisa mais de quantidade, de excesso. E por último, às vezes existe uma confusão, né, na hora de falar sobre irmos a algum lugar ou sobre a posse de alguém sobre algo, né? Então, às vezes pegamos algumas pessoas falando Today I went to the school of my son ou Today I went to the house of my friend. Nesses casos, é importante você lembrar que no inglês existe uma construção gramatical exclusivamente para itens de posse, né? Então, por exemplo, I went to the school of my son. Eu fui para a escola do meu filho. A escola é de quem? Do meu filho. Então, o que eu posso falar? I went to my son's school. O que a gente faz? Coloca o apóstrofo S e aí dá continuidade. Ou então vai ser Today I went to my friend's house, né? Então vai ser friends, apóstrofo S, né? Friend, apóstrofo S, mais house, to my friend's house. É só um pouco desse jogo de colocação das coisas, tá? Isso não quer dizer que falar que house of my friend está errado. Não é errado, mas é porque é muito mais comum encontrarmos o friend's house ou son's school e assim por diante na hora de conversar com alguém, tá? E aí, você já sabia de alguma dessas dicas, de alguns desses erros? Cometia um deles? Não esquece de deixar aqui pra gente nos comentários pra gente saber. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui seu like também. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Bye, bye! Nossa, você está uma máquina. Eu sou uma máquina? Eu sou uma máquina?